Final do século VI. Território franco. Uma estrada entre Soissons e Tours. Um mensageiro cavalga sozinho. Carrega carta selada, ordem régia. Atravessa dias de viagem. Passa por vilas, campos cultivados, igrejas de pedra, muralhas antigas, populações que falam latim corrupto, outras que falam dialetos germânicos. Quando perguntam de onde vem, ele hesita. Não diz da França, essa palavra não existe ainda. Não diz do Império Romano, esse império morreu há gerações. Diz simplesmente do rei. Mas qual rei? Território franco está dividido entre vários reis merovingios, filhos, netos, bisnetos de Clovis, cada um governando pedaço do território que deveria ser uno. Então o mensageiro especifica, do rei Childeberto, ou Clotário, ou Sigeberto, depende de qual fragmento vem. Ele atravessa território onde existe rei, existe cobrança de impostos, existem bispos administrando dioceses, existe exército que pode ser convocado, existem leis escritas e aplicadas, existe moeda cunhada com rosto real, todas as marcas de Estado organizado. Mas não existe nome para esse Estado. Não existe identidade nacional. Não existe consciência de pertencer a algo chamado França. A França já existia, só ainda não sabia como se chamar. Território herdado de Roma, governado por francos, organizado pela Igreja, funcionando através de fragmentação aceita. Bem-vindo ao Ecos da História. Hoje não vamos contar batalha épica, não vamos narrar conquista dramática, não vamos mostrar momento fundador heróico. Vamos fazer algo mais interessante, mostrar como nação nasce antes de ter nome, como o Estado funciona antes de ser reconhecido, como França existe décadas antes de alguém chamá-la de França. E se isso te interessa, entender como identidades nacionais realmente se formam, não em mitos, mas em processos lentos, deixa like no vídeo e se inscreve, porque essa história não é óbvia. Vamos entrar no período mais silencioso e mais crucial da formação francesa. O período onde tudo já está lá, mas ainda não tem forma definitiva. Precisamos destruir o mito confortável, ideia de que após Clovis existe reino franco forte e unificado. Reino franco diferente de Estado centralizado. Existe território franco, existem reis francos, existe dinastia merovingia governando, mas poder é extremamente fragmentado, quase atomizado. Cada região funciona quase como mini-reino. Norte, sul, leste, oeste, cada área tem aristocracia local que governa de fato. Rei, em teoria, manda em tudo, na prática depende de nobres locais para implementar qualquer ordem. Quer cobrar impostos? Precisa que a aristocrata local coopere, ele controla coletores. Quer convocar exército? Precisa que nobres forneçam soldados, eles controlam guerreiros. Quer aplicar justiça? Precisa que a autoridade local reconheça a sentença, ela controla os tribunais regionais. Rei governa, mas depende da nobreza para tudo. E nobreza sabe disso, usa a dependência como alavanca, barganha, resiste quando conveniente, obedece quando vantajoso. Não existe capital fixa permanente. Rei itinerante, move-se de propriedade real para propriedade real, Paris, Soissons, Orleans, Metz. Onde rei está, ali está a capital temporariamente. Não há Versalhes, não há palácio central fixo de onde tudo é governado. Governo é pessoal, móvel, baseado na presença física do rei. Não existe administração unificada e eficiente. Há escribas, há documentos, há chancelaria régia emitindo ordens, mas não há burocracia profissional permanente. Não há ministérios, não há departamentos especializados. A administração depende de pessoas, leais enquanto o rei é forte, e indiferentes quando o rei é fraco. Lealdade pessoal maior que lealdade institucional. O nobre jura lealdade a rei, não há Estado franco abstrato, não há coroa como instituição. Quando o rei morre, lealdade precisa ser renovada, renegociada, recomprada com concessões, terras, privilégios.
Cada sucessão é momento de instabilidade, nobres reavaliando alianças, testando novo rei, extraindo vantagens. Não era um país, era um acordo instável entre homens armados. Acordo mantido por interesse mútuo, não por estrutura institucional sólida. Quando o interesse desaparece, quando o rei é fraco, quando as recompensas diminuem, quando os custos de lealdade superam os benefícios, acordo se rompe. E então, guerra civil, fragmentação, território dividido entre reis rivais da mesma dinastia matando uns aos outros. Isso acontece repetidamente no século VI e VII. Filhos de Clovis dividem o reino, lutam entre si, reunificam temporariamente, dividem novamente, ciclo vicioso. Reino Franco funciona, mas mal, instável, constantemente à beira de fragmentação total. E nesse contexto de fragilidade estrutural, algo interessante acontece. Poder real começa a esvaziar-se, não por revolução, simplesmente por inércia. Século VII. Dinastia Merovingia continua reinando. Mas algo mudou fundamentalmente. Reis por herança, não por capacidade. Merovingios seguem princípio de herança sanguínea. Filho do rei, vira rei. Não importa a idade, não importa a competência. Resultado: reis crianças, reis fracos, reis manipulados. Alguns assumem trono aos 10 anos, governados por regentes, controlados por facções nobiliárias. Mesmo reis adultos frequentemente são medíocres, não particularmente inteligentes, não militarmente hábeis, não politicamente astutos, mas são reis, porque sangue merovingio nas veias garante trono. Poder real escorrega para outras mãos. Quando o rei não governa efetivamente, alguém precisa governar. Aristocracia? Fragmentada demais, cada nobre protegendo o próprio território. Igreja? Influente, mas não executa governo secular diretamente. Quem então? Os majordomos do palácio. Mordomo, maior-domus em latim, literalmente, maior da casa. Originalmente, administrador do Palácio Real, gerenciava propriedades, organizava logística, supervisionava servos. Mas quando o rei é fraco, mordomo assume funções crescentes. Começa administrando finanças, depois comandando o exército, depois negociando com a nobreza, depois tomando decisões políticas. O rei reina, mas quem governa é o administrador. E esse padrão se institucionaliza. Século VII e VIII, maioria dos reis merovingios são fantoches. Roi fainéant, reis indolentes, reis que não fazem nada. Nome cruel, mas descritivo. Reis existem, aparecem em cerimônias, assinam documentos, mas não decidem, não comandam, não governam. Majordomos fazem tudo. E, eventualmente, uma família de majordomos se destaca. Família carolíngia, descendentes de Pepino de Landen, depois Carlos Martel, depois Pepino o Breve. Controlam cargo de mordomo, passam de pai para filho, acumulam poder real enquanto reis merovingios definham. O Estado começa a funcionar apesar do rei, não por causa dele, apesar dele. Mordomo convoca exército, mordomo negocia com a nobreza, mordomo conduz guerras, mordomo faz alianças. Rei assiste, empresta legitimidade simbólica, mas não participa ativamente. Quando o poder se afasta do trono, alguém inevitavelmente ocupa o espaço. E no caso franco, quem ocupa são os majordomos, que eventualmente, já estamos plantando semente aqui, se tornarão nova dinastia. Mas isso é história para próximo episódio. Por ora, basta entender, território franco no século VII é reino onde rei não manda. E funciona mesmo assim, porque o poder não está no trono, está distribuído, fragmentado, exercido por múltiplos atores. Se você está acompanhando até aqui, percebe que rei merovingio é figura decorativa. Então, quem realmente manda? A nobreza, aristocratas territoriais, senhores de vastas propriedades. Território franco dividido entre aristocratas. Não formalmente, não há mapa com fronteiras nobiliárias definidas,
Mas, na prática, cada região é dominada por família aristocrática poderosa. Neustrásia, Noroeste. Austrásia, Nordeste. Borgonha, Leste. Aquitânia, Sudoeste. Cada área tem aristocracia própria, redes familiares, alianças matrimoniais, poder consolidado ao longo de gerações. Cada senhor controla terras, propriedades imensas, milhares de hectares, vilas inteiras, camponeses trabalhando. Produção agrícola, riqueza vem da terra. Controlar terra igual controlar recursos. Soldados. Não há exército permanente real efetivo. Exército é convocado conforme necessidade. E quem fornece soldados? Aristocratas, que mantêm guerreiros próprios, armados, treinados, leais ao senhor, não ao rei. Rei quer fazer guerra? Precisa pedir a nobres que forneçam contingentes. Se nobres recusam, rei não tem exército. Simples assim. Justiça local. Nobre julga disputas em suas terras, aplica lei, pune crimes, resolve conflitos. População não apela ao rei distante, apela ao senhor local que está ali, presente, acessível. Justiça aristocrática é justiça real para a maioria da população. O rei depende deles para tudo. Sem cooperação aristocrática, rei não governa nada. Pode emitir ordens, mas se nobres ignoram, ordens são papel sem efeito. Pode declarar guerra, mas se nobres não fornecem tropas, guerra não acontece. Pode promulgar leis, mas se nobres não aplicam localmente, leis não existem na prática. Ideia central fundamental. A França nasce descentralizada, e isso moldará seu destino por séculos. Não é defeito temporário que será corrigido, é característica estrutural profunda. Centralização do poder na França será luta de séculos, reis tentando concentrar a autoridade, nobreza resistindo ferozmente. Conflitos que explodem em Guerra dos 100 Anos, nobreza regional desafiando o rei. Guerras de religião, facções aristocráticas lutando pelo controle. Fronda, nobreza se rebelando contra absolutismo. Só Luís XIV, 1000 anos depois, conseguirá realmente centralizar poder, e mesmo assim, incompletamente. Conectando com o futuro. Esse modelo descentralizado explica a fragilidade crônica do poder central francês. Explica por que França medieval é constantemente instável. Explica por que reis franceses lutam tanto para controlar próprio território. Não é incompetência, é estrutura herdada de período merovíngio. Estrutura onde o poder nunca foi centralizado verdadeiramente. E essa descentralização tem efeito colateral interessante. Torna a França território difícil de governar, mas também difícil de conquistar. Porque não há centro único para derrotar. Poder está distribuído, fragmentado. Destruir rei não destrói reino, porque reino não depende apenas de rei. No meio desse caos político, reis fracos, nobreza fragmentada, poder disperso, existe instituição que permanece estável: Igreja. Bispos são mais estáveis que reis. Rei merovíngio reina em média 10, 15 anos. Muitos morrem jovens, assassinatos, doenças, guerras. Sucessão régia é sempre momento de crise, disputas, fragmentação, renegociação de lealdades. Bispo pode ocupar sé episcopal por 30, 40 anos, conhece território profundamente, constrói redes duradouras. Quando o bispo morre, sucessor é escolhido localmente, por clero, por nobreza local, às vezes por população. Transição é estável, continuidade preservada. Dioceses atravessam gerações, fronteiras diocesanas não mudam. Diocese de Tours é diocese de Tours há séculos. Bispo de Tours conhece território, conhece famílias, conhece problemas locais. Rei está longe, não conhece Tours especificamente, governa abstratamente através de ordens gerais. Bispo governa concretamente, no dia a dia, resolvendo problemas imediatos. Igreja mantém. Escrita. Alfabetização é monopólio clerical. Bispos e padres sabem ler e escrever. Documentos oficiais são redigidos por clérigos. Chancelaria régia emprega escribas eclesiásticos. Sem igreja, a administração letrada colapsa.
Leis. Direito canônico, lei da Igreja, é codificado, ensinado, aplicado consistentemente. Complementa direito secular, às vezes substitui quando o direito secular falha. Casamentos, heranças, questões morais, Igreja julga. Memória. Monges copiam manuscritos, preservam textos romanos, registram história. Gregório de Tours, bispo, escreve História dos Francos, principal fonte sobre período merovingio. Sem monges copiando, conhecimento do passado se perde. Legitimidade. Reis precisam de coroação episcopal, unção sagrada, bênção da Igreja. Sem isso, são apenas chefes militares. Com isso, são reis por graça de Deus. Igreja concede legitimidade que força bruta não pode fornecer. Frase forte. Enquanto reis morrem, bispos permanecem. E enquanto bispos permanecem, continuidade existe. Igreja não pensa em termos de reinos, pensa em termos de cristandade. Diocese de Tours está na mesma estrutura eclesiástica que Diocese de Colônia, do outro lado do Rino. Concílios reúnem bispos de todo o Ocidente, correspondência atravessa fronteiras políticas. A Igreja já pensa continentalmente, não em etnias, não em reinos fragmentados, mas em unidade cristã abrangendo todo o antigo Império Romano e além. E do outro lado do Rino, essa mesma Igreja observa tudo. Não mencionamos ainda explicitamente, mas plantamos. Há mundo além da fronteira, mundo germânico, mundo que a Igreja também quer organizar. Mas isso é história que contaremos depois. Por ora, entenda, na França merovingia, Igreja é cola invisível, mantém território coeso quando o poder político fragmenta. Falamos de território franco como se fosse homogêneo. Não é. Norte e Sul, culturalmente, linguisticamente, legalmente. Norte da França, mais germânico, influência franca forte. Dialetos com muitas palavras germânicas, costumes francos preservados. Direito consuetudinário franco aplicado mais rigorosamente. Aristocracia, muitas vezes de origem franca, nomes germânicos, tradições guerreiras. Sul da França, mais romano, herança imperial preservada mais completamente. Língua mais próxima do latim, occitano, língua romance distinta. Direito romano aplicado mais frequentemente. Cidades mantêm tradições urbanas romanas. Aristocracia frequentemente de origem galo-romana. Nomes latinos, cultura urbana. Leis diferentes. Lei sálica no norte, Código Franco, ênfase em compensações monetárias por crimes, Wehrgild, preço do homem. Direito romano no sul, baseado em Código Teodosiano e tradições imperiais. Não há unificação legal, não há código único aplicado em todo o território. Línguas diferentes. Languedoc, no norte, ancestral do francês moderno, Languedoc, no sul, occitano. Mutuamente inteligíveis? Parcialmente, mas distintas. Camponês do norte não entende completamente camponês do sul. Costumes diferentes. Casamento, herança, propriedade, resolução de disputas. Tudo varia regionalmente, não há uniformidade. O que chamamos de França é, na verdade, mosaico que ainda não se encaixou. Peças estão lá, território, população, estruturas, mas não formam imagem coerente e única, formam coleção de imagens regionais distintas. E isso não é problema temporário, é característica permanente. França sempre será país de diversidades regionais fortes. Provença, diferente de Bretanha, diferente de Borgonha, diferente de Aquitânia. Centralização política eventual não apaga diferenças culturais profundas. Até hoje, identidades regionais francesas são fortes. Línguas regionais, bretão, occitano, alsaciano, sobrevivem. Tudo rastreia para esse período, quando o território se forma sem nunca ter sido verdadeiramente unificado culturalmente. Recapitulemos. Final de século VII. Território franco existe. O território existe. Fronteiras reconhecidas. Norte até Frísia. Sul até Pirineus. Leste até Reno e além. Oeste até Atlântico.
Geograficamente, é França. O povo existe. Milhões de pessoas vivendo nesse território. Galo-romanos, francos, populações mistas. Demograficamente, é França. A estrutura existe. Reis, nobreza, igreja, cidades, leis, impostos, exército. Institucionalmente, é França. Mas falta algo essencial. Falta centralização real efetiva. Falta identidade coletiva consciente. Falta momento que transforma a coleção de territórios em nação. Falta nome. Falta um momento fundador. Algo que una, que centralize, que transforme Reino dos Francos em França. Algo que faça a população dizer: somos franceses. Não somos da Neustrásia, ou da Borgonha, ou da Aquitânia, mas somos da França. Esse momento ainda não chegou. Merovingios não fornecerão. Estão exauridos. Dinastia decadente. Reis fantasmas. Quem fornecerá? Os que já governam de fato. Os majordomos. Nova dinastia emergindo. Carolíngios. Carlos Martel, que deterá a invasão muçulmana em Poitiers, 732. Pepino o Breve, que depõe o último merovingio e assume trono oficialmente. Carlos Magno, que constrói império, que é coroado imperador, que transforma Reino Franco em potência europeia. Mas essa história fica para o próximo episódio. Por ora, entenda: França existe, só não sabe ainda. No próximo episódio, quando França finalmente nasce. E quando essa saga terminar, atravessaremos o Reno. Porque para entender Europa, você precisa entender os dois lados do império que caiu. Até domingo, no Ecos da História.